Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é especial e vai tratar de um tema que está exatamente no centro de um debate, de um conflito nesses últimos dias. Surgiu aí uma acusação, na verdade não é que surgiu, essa acusação já é antiga, né? Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos chamados e acusados de sermos uma seita, né? Existem até literaturas falando de seitas e heresias, etc. E hoje eu vou tratar de um tema que vai ajudar a esclarecer este assunto e que vai abrir seus olhos para o que diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por isso, ponha sua atenção aqui, por favor, pegue a sua Bíblia, prepare-se, porque a mensagem de Deus hoje vai falar fortemente ao seu coração. Você vai ver. Prepare-se. O texto para começar está em Apocalipse 12, verso 17, que diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você sabe que dentro da Bíblia nós encontramos dois caminhos, o certo e o errado. Esses dois caminhos são apresentados em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, da seguinte maneira: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o que leva para o céu, e o caminho largo é o que leva para a perdição. E esses dois caminhos aparecem na Bíblia inteira, através das mais diferentes expressões. Mas aqui no Apocalipse, nós encontramos, por exemplo, duas mulheres, a mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17. E nós sabemos que na profecia apocalíptica, mulher é um símbolo da igreja, de um movimento religioso, do povo de Deus. E nesse caso, o Apocalipse 12 representa a igreja verdadeira, a igreja de Deus, o povo de Deus. Enquanto que Apocalipse 17 representa a igreja falsa, a grande Babilônia, a meretriz. Certo? Pois bem, esses dois caminhos que aparecem aqui, através do capítulo 12 e do 17, também aparecem no Apocalipse da seguinte maneira: o selo de Deus e a marca da besta. Dois caminhos. Também Jerusalém e Babilônia. E também você encontra no Apocalipse a trindade do bem e a trindade do mal. A trindade do bem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a trindade do mal é o dragão, a besta e o falso profeta. Ok? Então, apenas dois caminhos. Escute bem isso, dois caminhos. Não existe um terceiro, um quarto caminho, apenas dois caminhos. E aqui em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, está dizendo claramente que o dragão está irado. O dragão aqui, de acordo com o próprio capítulo 12, é uma referência a Satanás. É uma referência à antiga serpente, aquela que foi usada para enganar Adão e Eva. Ou seja, o dragão é um símbolo de Satanás aqui. E diz: irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Essa expressão, o restante, o resto, tem a ver com remanescente, ou seja, o povo de Deus nos últimos dias. Então, o dragão está irado contra o remanescente, contra o povo de Deus dos últimos dias. E diz assim: esse povo é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, claramente, a Bíblia está mostrando para nós duas características do povo de Deus. E as duas características são a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Certo? Bom, estas são as características do capítulo 12 para mostrar que esta mulher representa a igreja de Deus, o povo de Deus. E só para dar um pouco mais de amplitude a esse assunto, veja o que diz Apocalipse 12, verso 6, o mesmo capítulo, verso 6, fala assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse texto claramente fala de um período em que o povo de Deus foi perseguido, que a igreja de Deus foi perseguida. Esses 1260 dias são proféticos. Um dia profético equivale a um ano, como está em Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Então, nesse caso, a Bíblia está falando exatamente do povo de Deus que na Idade Média sofreu terrível perseguição e agora fala do povo de Deus dos últimos dias, o remanescente, que é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Certo? Esse assunto é muito amplo. Eu vou fazer vários vídeos aqui no meu canal sobre este tema, mostrando vários detalhes, vários ângulos desse tema.
Mas hoje é uma visão geral para você ter uma ideia, tirar suas dúvidas e entender o que diz a palavra de Deus. Olha só, primeira coisa, quando a Bíblia fala que o diabo está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus, você precisa perguntar quais são os mandamentos de Deus. Bom, aí você vai para Êxodo 20, porque em Êxodo 20 nós encontramos os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são chamados mandamentos de Deus porque foi o próprio Deus quem escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Você já leu esse texto, não é? Mas eu vou citar para você. Está em Êxodo 31, 18, que diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ok? Então os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus com seu dedo em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai. Esses são os mandamentos de Deus. E aqui em Apocalipse 12, 17, está dizendo assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Falando dos 10 mandamentos. Então aqui nesse texto, no último livro da Bíblia, é mencionada a lei, são mencionados os 10 mandamentos. Os 10, ok? Vamos relembrar quais são os 10? Vamos relembrar. Primeiro mandamento. Você lembra? Claramente, a Bíblia é muito clara quando fala assim, para não ter outro Deus diante dele, ok? Qual é o segundo mandamento? É para não fazer imagens e esculturas e nem adorá-las. Qual é o terceiro mandamento? É para não tomar o nome de Deus em vão, lembra? Qual é o quarto mandamento? É para guardar o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual é o quinto mandamento? É para honrar o pai e a mãe. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Qual é o sétimo? Não adulterarás. Qual é o oitavo? Não furtarás. Qual é o nono? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E qual é o 10º e último? Não cobiçarás a casa, a mulher, coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Os 10, ok? E aqui em Apocalipse 12, 17 fala que o diabo está irado contra o povo de Deus que guarda os 10 mandamentos. Está claro? Então uma vez alguém falou assim, eu quero que você mostre os 10 mandamentos no Novo Testamento. Está aqui, claramente está aqui. E está aqui de uma forma muito mais contundente, porque diz que a razão de guardar os mandamentos, aliás, guardar os mandamentos é a razão pela qual Satanás está irado contra a igreja. Por isso que de vez em quando você vai ouvir alguém falar por aí que a lei foi abolida, que os adventistas estão no tempo da lei, que nós guardamos a lei de Moisés. Essas críticas são fracas, rasas, entendeu? Que as pessoas usam por aí. Ou seja, o diabo está por trás desse discurso de tentar dizer que a lei foi abolida. Quantas vezes pessoas, pregadores, pastores, líderes religiosos e até pessoas comuns dizem nos púlpitos e dizem com a Bíblia na mão que a lei foi abolida. Veja que absurdo é esse dizer que a lei de Deus foi abolida. Quando a pessoa diz que a lei foi abolida, ela está dizendo que aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo foi abolido. Ou seja, Deus disse não matarás, então isso foi abolido? Não adulterarás, isso foi abolido? Entendeu? Não cometerás adultério, foi abolido? Honra teu pai e tua mãe, foi abolido? Não foi abolido. São 10 mandamentos, meu amigo. Não foi abolido. E se você acha que só o sábado, que é o 4º mandamento, foi abolido, está totalmente enganado. Sabe por quê? Porque lá em Tiago 2, versos 10, 11 e 12, está escrito: aquele que guarda toda a lei, mas rejeita um, tropeça em um, é culpado de todos. Ou seja, se você tem 10 e você tira um, não ficam 9, fica 0. Porque 10 menos 1 na Bíblia, com relação a Tiago 2, de 10 a 12, 10 menos 1 é igual a 0. Ou seja, se são 10 e a gente guarda apenas 9, é como se não guardássemos nenhum. Entendeu ou não? Na matemática, 10 menos 1 é igual a 9, claro. Mas na Bíblia não. Em Tiago 2, de 10 a 12, fala assim, se alguém guarda a lei, mas deixa um de lado, transgride um, desobedece um, é culpado de todos. Entendeu? Isso também está em Romanos 7, verso 7, Romanos 4, verso 15. A Bíblia repete isso com muita frequência. E, só para te dizer, os textos que eu citei agora são todos do Novo Testamento. Na verdade, esse negócio do Novo e Velho Testamento é realmente uma tentativa muito estranha das pessoas desqualificarem a lei de Deus, porque Bíblia é Bíblia, meu amigo. A Bíblia é uma coisa só, a palavra de Deus como um todo, de Gênesis até o Apocalipse. Amém? Está claro? Pois bem, então, quando fala aqui que o dragão está irado contra a mulher, é o diabo irado contra a igreja. Que igreja? Aquela que guarda os 10 mandamentos. Ok, vamos abrir aqui um parênteses. Por que a mulher do capítulo 17 do Apocalipse é chamada de prostituta, de meretriz, de Babilônia? Porque aquela mulher que representa também o movimento religioso,
É a igreja que não aceita os 10 mandamentos, que prostitui a lei de Deus, que ensina uma doutrina prostituída, que pega a lei de Deus, adultera essa lei, muda essa lei e ensina uma lei que Deus não ensinou. Por isso que a mulher do capítulo 17 é chamada de prostituta, é chamada de meretriz, é chamada de Babilônia, entende? E essa mulher do capítulo 17, a Babilônia, ela não é uma igreja só. A Bíblia fala que tem a mãe, a meretriz mãe, e ela tem as filhas, que são várias denominações que se prostituíram do ponto de vista doutrinário. Agora, é claro que Deus tem os seus filhos em todos os lugares, Deus tem seus filhos em todas as igrejas, Deus tem seus filhos em todas as denominações e em todas as religiões do mundo, é óbvio que tem. Em todo movimento religioso tem o trigo e tem o joio, tem os fiéis e os infiéis, os sinceros e os que não são sinceros, é óbvio. Mas nós não estamos tratando do ser humano, quem é sincero e quem é fiel e quem não é. Não é esse o meu assunto. O meu assunto é do ponto de vista bíblico, doutrinário, profético, apocalíptico. E biblicamente falando, a igreja de Deus é aquela que guarda os 10 mandamentos, ok? Conforme a gente está lendo aqui. Esse é o primeiro ponto, os 10 mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 17. Está bem? Agora, tem uma segunda característica, diz que essa igreja dos últimos dias, ela não só guardaria os 10 mandamentos, mas ela teria o testemunho de Jesus. Veja, ela tem o testemunho de Jesus. O que seria esse testemunho de Jesus? Bom, nós vamos agora dar uma olhada em Isaías. Isaías no capítulo 8. Pega a sua Bíblia e abre em Isaías 8. E a gente vai ler aqui o versículo 20, Isaías 8, verso 20. Aliás, vamos ler o verso 19 e o verso 20. Vou repetir para você. Isaías 8, 19 e 20 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Agora atenção para o verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui menciona a mesma coisa do Apocalipse. Fala a lei e ao testemunho. Essa lei são os mandamentos. E o testemunho, conforme está lá em Apocalipse 12, 17. Deu para você entender? Então aqui em Isaías é muito claro. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se as pessoas e as denominações e as religiões não estiverem de acordo com a lei e ao testemunho, elas não serão salvas. Não verão a alva, diz o texto. Está bem? Agora vamos voltar para Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17, que eu estou falando aqui repetidamente, diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que testemunho de Jesus é esse? Que testemunho é esse? O que significa isso? Bom, vamos para Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse 19, verso 10 diz assim, atenção, fala assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse texto está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é o dom da profecia. Nós sabemos que em toda a história, Deus sempre colocou um profeta para orientar, para aconselhar, para conduzir o povo. A gente sabe disso na Bíblia, a Bíblia é clara com respeito a isso. E Deus está dizendo que a sua igreja, nos últimos dias, é aquela que guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. Bom, o testemunho de Jesus é o dom de profecia. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o dom de profecia foi usado, foi derramado, foi dado, foi presenteado por Deus para esta igreja, e Deus usou uma mulher chamada Ellen White. Ellen White foi usada por Deus para ser o instrumento para receber esse dom de profecia. É claro que o dom de profecia é dado à igreja, e essa é uma característica da igreja. E claro que para que isso pudesse acontecer, Deus usaria alguém. E na época, Deus chamou 2 homens, chamou William Foy e Hazen Fox para esse dom de profecia, para serem instrumentos de Deus para o dom de profecia. E eles não aceitaram, eles rejeitaram. Então Deus chamou uma mulher simples, humilde, mas consagrada. Aliás, humilde, simples e consagrada são características dos servos de Deus. Veja os apóstolos, veja os profetas. Você pode perceber que todos eles, ou a maioria deles, a maioria era gente simples, humilde e consagrada.
e muitas vezes não tinha estudos, não tinha formações acadêmicas. Eram pessoas extremamente humildes, mas pessoas consagradas, dedicadas, que se colocavam nas mãos de Deus. Assim foi com Ellen White. Ellen White foi chamada por Deus para ser um instrumento nas mãos dele. Lembre-se que o dom de profecia é uma característica da igreja de Deus, mas Deus usaria alguém e usou Ellen White. Nós, adventistas do sétimo dia, não cremos na salvação por Ellen White, assim como não cremos na salvação por João, por Pedro, por Paulo, por Maria, por quem quer que seja. Não, a salvação é única e exclusivamente através de Cristo. Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E para que serve o testemunho de Jesus? Para ajudar o povo de Deus a entender melhor a sua palavra. E nós, pela graça de Deus, através dos comentários escritos por Ellen White, podemos entender melhor a palavra de Deus. Por isso Deus deu à sua igreja nos últimos dias o dom de profecia, justamente para que pudéssemos compreender melhor a palavra dele. Você sabe, existem textos na Bíblia que são muito difíceis de entender. E Deus então usou a serva dele para que pudesse nos ajudar a entender melhor a sua palavra. Assim como Deus também coloca à nossa disposição outros materiais, outros comentários. Existem vários comentários de outros escritores que nem adventistas são, mas que Deus também usa. Deus pode usar quem Ele quiser e quando Ele quiser. O fato é que essas duas características de Apocalipse 12 e 17 são características tão importantes e tão profundas que mexe, que provoca o inimigo de Deus. Veja que o inimigo está irado justamente por isso. Porque o povo de Deus nos últimos dias era um povo que seria obediente aos 10 mandamentos e que teria o espírito de profecia, o dom de profecia, isto é, o testemunho de Jesus. Deus te abençoe muito, meu amigo e minha amiga. Eu sou adventista do sétimo dia, sou um pregador da palavra, sou um evangelizador que viajo muitos países. Nesse momento, por exemplo, estou falando com você diretamente dos Estados Unidos. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine você, que você foque na Bíblia. Você percebeu que tudo que eu falei aqui foi totalmente baseado na Bíblia? Pois é, siga a palavra de Deus. A salvação é pela graça, através de Cristo Jesus. Cristo é a própria graça, a salvação é através da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora não esqueça que a salvação pela graça não anula os 10 mandamentos, está bem? Por quê? Porque quando você fala que eu sou salvo pela graça, quem é salvo de alguma coisa. Nós somos salvos do quê? Do pecado. E pecado é transgressão da lei, conforme 1 João 3, verso 4. E se você diz que a lei foi abolida, se não há mais lei, não há pecado. E se não há pecado, a graça me salva do quê? Percebe? Então você não pode dizer que a salvação é pela graça anulando a lei. Entendeu? Então perceba que a verdade de Deus é muito clara, só que o inimigo, de alguma maneira, ele vai querer manchar isso, vai querer contaminar isso e vai querer colocar dúvidas na sua cabeça. Mas foca na Bíblia, na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você quer conhecer a verdade? Você quer estudar mais a Bíblia? Quer saber o que diz a Bíblia de fato? Quer se aprofundar nas Escrituras? Então procure uma igreja adventista do sétimo dia. Procure o pastor da nossa igreja, procure o ancião da nossa igreja, procure alguém quando você chegar na igreja. Pode dizer que você assistiu o meu vídeo, vai até lá. Eu tenho certeza absoluta que você será muito bem recebido, muito bem recebida. E nós vamos estudar a Bíblia com você. Você vai fazer parte de uma classe bíblica, ou de um pequeno grupo, ou de um estudo bíblico individual. E você vai se aprofundar na palavra de Deus. E vai saber as verdades incríveis que vão libertar você. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe este homem, esta mulher, abençoe esta família, abençoe esta pessoa, para que o Espírito Santo opere o milagre na vida dela, na vida dele, e que a verdade seja clara para esta pessoa, e que se cumpra João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em tuas mãos eu entrego cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou? Se você gostou dessa mensagem, compartilha com seus amigos, está bem? E se você gostou, curta, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e faça também aqui os seus comentários. Forte abraço, Deus te abençoe,
e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.